até com alguma margem, se a gente olhar os estados aqui abaixo, porque a gente correlaciona com aquele bloco anterior que a gente viu, da universidade, aqui um reflexo, de alguma forma, já, talvez, da nossa maior formação de profissionais. Aqui é o mesmo dado, né, mas agora com dedicação exclusiva, pessoas que de fato a sua ocupação é trabalhar com P&D ou participação. Então, no Rio Grande do Sul, 1% dos funcionários de empresas que de fato trabalham com P&D e só com P&D. De fato, coloca o Rio Grande do Sul entre os estados com maior força de trabalho nessa área. Né? E a gente vê também a evolução, tal como a gente está vendo a evolução no período 2011 em todas as áreas. Bom, por fim, vista a questão do corpo do capital humano e a questão dos gastos existentes, vamos ver os resultados que diz respeito às empresas. A taxa de inovação. Uma empresa inova se ela produz um processo, um produto novo para o mercado. Né? No Rio Grande do Sul, em 2011, né, na verdade o triênio, a INTEC é uma pesquisa trienal, o triênio 2009-2011, 42% das empresas gaúchas inovaram. Esse é um indicador que coloca o Rio Grande do Sul entre as empresas gaúchas, entre as que mais inovam no Brasil, acima da média brasileira e acima dos demais estados industrializados nesse ano específico. Pode passar. Aqui, para contextualizar, novamente, contextualizar com estatísticas internacionais, a gente vê aqui como está a taxa de inovação das nossas empresas em relação a empresas de outros países. A gente vê que, embora 42% das nossas empresas inovem, ou no Brasil 35%, ainda os países mais desenvolvidos inovam muito. Tem um percentual muito alto de empresas que inovam, chegando a 82% na Alemanha. Olhando, né, vamos olhar então, vamos abrir a taxa de inovação para ver de fato em que área, como é essa inovação. No Rio Grande do Sul, 23% das empresas inovam em 2011 em produto, 36% em processo e 18% em produto e processo. Produto é produto mesmo, é nova produto. Processo pode ser alguma logística nova, alguma troca de software, alguma troca de equipamento, alguma troca de máquina. Então a gente vê aqui de novo, né, aqui menos, mais evidente, menos evidente, mas também aparece aquela questão do o Brasil e os estados muito mais aprendendo tecnologia nova, né, inovando em processo, ou seja, trocando uma máquina, trocando um software, porque de fato inovando com novos produtos. Lá estão as empresas que inovam em produto e processo e os totais são os mesmos que a gente vai apresentar. Aqui sim fica mais claro e forte essa questão do aprendizado, né, quando a gente avalia como essa inovação se dá em produtos novos para o mercado nacional e produtos ou processos novos para o setor do país. A gente vê que 5,6% das empresas aqui no estado que inovaram foi um produto novo no mercado nacional, 2,3% foi processo novo para o setor do país. Por fim, agora que a gente viu a taxa de inovação, como as empresas inovam, outra forma que as empresas, elas primeiro criam, depois, para se proteger, elas fazem patentes. Não é a única forma de proteção, mas é a mais comum. Então a gente pode usar o número de patentes como uma proxy para ver quanto de fato as empresas estão criando em processos ou produtos. Né? Então a gente vê o seguinte: em 2012, 10,5% dos depósitos de patentes vinham do Rio Grande do Sul. Esse número aqui fecha 100%. Tá? Então, é a distribuição entre os estados mais industrializados que a gente está avaliando. A gente vê aqui Norte, São Paulo dominando, mas aqui é por causa do volume de São Paulo. Né? Então, a gente vê o estado estável, né? Mas uma clara dominância de São Paulo pode passar. O mesmo se dá também com as patentes concedidas, então, tanto nas patentes depositadas quanto nas concedidas,
com o domínio de São Paulo, mas o Rio Grande do Sul mesmo, bem menor em tamanho, figurando na segunda posição. Deixa eu relativizar. Agora sim, a relativização por habitante, né? O Rio Grande do Sul cai para terceiro, São Paulo em segundo, e de fato quem se destaca aqui é Santa Catarina, então, mas o Rio Grande do Sul também não muito distante de Santa Catarina e São Paulo, com 7,3 patentes para cada 100 mil habitantes. Aqui a mesma estatística, tá? Antes as patentes depositadas, aqui as patentes de fato concedidas. Por fim, tá? O último indicador, o último conjunto de indicadores dessa questão, dessa área das empresas, que remetem a resultado dos esforços em ciência e tecnologia. Quantas empresas brasileiras e dos outros estados e gaúchas estão exportando de produtos de alta intensidade tecnológica ou de média e alta intensidade tecnológica? Organizações internacionais classificam os produtos conforme a sua intensidade tecnológica. Né? Então a gente pegou aqueles produtos exportados pelo Brasil, só aqueles produtos de alta intensidade tecnológica, aqueles produtos de média e alta, e viu quanto eles representavam das exportações daquele estado. Então não é uma medida aqui, nesse caso, de volume, tá? Mas dá uma noção de como é que está. Não, aqui de fato é de volume, tá? Perdão, próximo. Aqui, isso aqui soma 100%, né? Eu troquei a ordem e me confundi. Então aqui é volume de fato, é o quanto das exportações desses estados, a distribuição das exportações desses 6 estados, quanto é respectivo a cada um. São Paulo, então, desses 6 estados, exporta 46% dos produtos de alta e média alta tecnologia, Santa Catarina 29%, e o Rio Grande do Sul, uma posição mediana, né, dos produtos exportados por esses estados, 21,2% é o Rio Grande do Sul responsável. Tá? Aqui sim a gente vê um grande contraste. Lá na estatística anterior estavam inclusos os produtos de média alta e alta intensidade tecnológica. Os produtos onde de fato existe uma grande inovação são os produtos de alta intensidade, de alta inovação, mas que usa intensivamente CIT, são os produtos de alta intensidade, a gente vê um predomínio completo. É a participação no total do Brasil. Não é no total daqueles 6 estados. Volta aí. 21% de alta tecnologia. No total exportado. Sim, perdão. A gente tinha uma lâmina que pegava a distribuição. Bom, não sei se pode voltar um. Então, só para não causar confusão, vamos lá, volta um. Aqui, então, recapitulando, 46% das exportações de São Paulo são de alta ou média alta tecnologia, e 21,2% das exportações do Rio Grande do Sul são de alta ou média alta tecnologia. Tal como São Paulo, 11,9% são somente alta, e o Rio Grande do Sul, apenas 0,8% são produtos de alta intensidade tecnológica. Agora sim, tá? A mesma estatística, agora a gente tirou aquela lâmina, perdão pessoal, a gente tirou uma lâmina aqui que a gente estava trabalhando. É a mesma estatística, agora aquela no total das exportações. Aqui as exportações de média, alta e alta intensidade tecnológica, só nas exportações industriais, que são de fato um universo que se deve comparar, porque tu não vai ter nenhum produto de média, alta ou alta intensidade tecnológica vindo da agropecuária. Né? Então, São Paulo, 63,9% das exportações da indústria eram de alta ou média alta tecnologia, e no Rio Grande do Sul, 40,6% das exportações eram de alta ou média alta tecnologia. Analogamente ao que já havia feito, agora restringindo o escopo para somente produtos de alta intensidade tecnológica, 16,4% das exportações de São Paulo são de alta intensidade tecnológica e no Rio Grande do Sul 1,5%. Só para fechar então, a gente
encerrou aqui a questão das empresas. Ao contrário dos indicadores relativos às instituições de ensino, a gente vê o Rio Grande do Sul nas empresas uma posição muito mediana, nem muito mal ou muito ruim, se for usar esse adjetivo, nem o excelente, fica numa posição média entre os estados industriais. Avaliando agora as questões de governo, o último pé aqui compõe o sistema de inovação, a gente categoriza os indicadores de governo também em 3 categorias. Como estão os dispêndios em ciência e tecnologia, em P&D, em CT e P&D, ciência, tecnologia e pesquisa e desenvolvimento. Como é que está a demanda e oferta de recursos para financiamento. E, por fim, o fomento governamental em bolsas, né? Em recursos humanos e segurança e fomento a bolsas. Começando aqui, então, pelos dispêndios. Os gastos contábeis, a informação contábil, são categorizados nessa área em P&D, pesquisa e desenvolvimento, em ciência e tecnologia, e em ACPC. A PE seria uma ACPC. O que é a ACPC? Atividades científicas e técnicas correlatas. São atividades que de fato contribuem para a pesquisa e desenvolvimento, mas de fato não produzem inovação. Aqui, então, a gente vai restringir a nossa análise só a P&D e ciência e tecnologia. A gente vê o seguinte: os gastos. Os gastos em ciência e tecnologia em relação ao PIB, os gastos do governo federal e dos demais estados que a gente está analisando. A gente vê que o Rio Grande do Sul, dentre esses estados, é o que menos gasta no período 2000-2011 com ciência e tecnologia. O governo federal, e só me corrija se estiver errado, o governo federal em todos os estados, em todas as instâncias, gastos do governo federal. Gasto do governo federal em relação aos PIBs em que ele é gasto, 0,57%. Em São Paulo, aqui, enquanto os estados, 0,5% do PIB é gasto em ciência e tecnologia. Nos gastos dos estados não existe nenhum dispêndio do governo federal. Né? As universidades, pesquisas que estão localizadas nos estados. Só gastos estaduais mesmo. Tal como na CIT, tal como no CIT, agora os gastos em P&D, que é uma outra classificação, também análoga, os gastos, como diz o CIT ou P&D, um quadro muito semelhante. São Paulo e o governo federal são os que mais gastam relativamente ao PIB, e o Rio Grande do Sul, no período de 2011, gasta o que menos gastos menos intensivos. Abordada a questão da evolução dos dispêndios, vamos olhar então como é que estão as demandas e as ofertas de recursos pelas FAPs locais, e no caso gaúcho aqui pela Secretaria de Ciência e Tecnologia. Tá? Aqui é o número de propostas submetidas às fundações, propostas de amparo à pesquisa, submetidas às diversas FAPs locais, aqui a FAPERGS, a FAPESP, etc. Né? Então a gente vê lá o Estado de São Paulo recebendo 24.845 propostas em 2012, o Rio Grande do Sul recebendo 6.844 propostas. A essas propostas foram pedidos, tá? Os pesquisadores via projetos que foram recebidos nessas FAPs. Foram solicitados 2,6 bi em São Paulo, e no Rio Grande do Sul foram solicitados 98 milhões, então a gente vê que a demanda por recursos aqui no Rio Grande do Sul é menor, em parte por causa do tamanho do estado, mas proporcionalmente a São Paulo a demanda ainda é menor. Esse indicador é importante para a gente ver o tamanho da demanda por fomento em cada estado. Aqui a gente analisa específica, essa demanda ela é atendida ou via FAPs ou via secretarias ou outras formas, né? Mas também via secretarias, como o secretário bem enalteceu antes. Nós não dispomos dos dados de todas as secretarias aqui, então a gente só pôde analisar os dados da nossa Secretaria de Ciência e Tecnologia. Então a gente vê aqui aquelas duas estatísticas idênticas, o número de propostas que chegam a cada ano. E aqui a gente tem um dado mais atual, porque a Secretaria nos forneceu.
número de propostas que chegam a cada ano e o número de recursos que são demandados em cada ano. Então, esse é o tamanho da demanda em relação à secretaria. A gente vê, então, aqui, um crescimento expressivo, provavelmente corrigindo um represamento que houve aqui antes, né, mas em média ali, nos últimos 2 anos, um crescimento expressivo no número de recursos submetidos, recursos em propostas submetidas e também aqui um crescimento no último ano de propostas submetidas, por exemplo. Essa é uma taxa agora, não, Pedrão? Contratados. Sim, assim, tal como a gente ouviu agora as propostas submetidas, aqui são as propostas de fato contratadas. O que acontece com uma proposta submetida? Ela é recebida na secretaria ou na FAPERGS ou nas FAPs, ela é avaliada para ver se cumpre os requisitos do edital, enfim, se o escopo é adequado àquele programa que está sendo oferecido. Dado isso, ela vai ser atendida totalmente ou parcialmente. Então, esses aqui são os números das propostas de fato atendidas. Né? 13 mil, refletindo bem o tamanho de São Paulo aqui. 13.254 foram atendidas em 2012, no Rio Grande do Sul, 13 mil pela FAPERGS em 2012. Agora sim,